Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos analisar aqui os principais pontos do mês de junho do BODB11, o fundo de infraestrutura gerido pela Bocaina. Inclusive, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que teve uma evolução no valor patrimonial do fundo desde 1º de julho até agora, o dia que eu estou gravando esse vídeo, para vocês poderem ver aquilo que eu venho comentando já em alguns vídeos aqui no canal, que quando um fundo de infraestrutura faz a distribuição ali através de amortização de principal, isso daí não tem problema, tá? Faz parte ali da estrutura de como essa classe de ativo gera rendimento. Vocês vão ver que houve ali um acréscimo, né? Houve ali um crescimento bastante expressivo no valor patrimonial do fundo, e aí para vocês poderem entender que acaba compensando uma coisa pela outra. Quando o fundo vai lá e distribui ali via amortização de principal, depois que a gente tem um fechamento na curva de juros, o valor patrimonial daquele fundo se valoriza e aquela distribuição que ele fez através de amortização de principal acaba sendo compensada justamente por conta dessa valorização ali, ocasionada, né, pelo fechamento na curva de juros. Mas antes da gente falar sobre isso, convido a você a ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos montada, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá, ou então até mesmo, né, se você tiver interesse ali em uma consultoria mais personalizada, uma consultoria de acompanhamento mensal, a gente também tem esse plano. Para mensalmente a gente está fazendo uma call ali para você poder estar tirando suas dúvidas sobre investimentos, para poder estar vendo ali o que a gente pode mexer na sua carteira, fazendo alguns ajustes ali dependendo do cenário fiscal que a gente está vivendo, aumentar um pouco a exposição em equity, diminuir um pouco a exposição em dívida ou vice-versa, enfim, também fazer planejamentos para a sua aposentadoria. Então, como eu sempre venho falando aqui, né, a consultoria ela pode te ajudar muito a atingir os seus objetivos financeiros de forma muito mais fácil, de forma muito mais rápida, tá? Aqui, claro, aqui eu não estou prometendo rentabilidade nem nada disso, até porque também, quando você vê alguém prometendo isso daí para você, fuja, porque certamente é golpe, é pirâmide e tudo mais. Aqui é realmente uma consultoria feita ali por uma pessoa que tem certificação do mercado, que é regulado pela CVM, então tudo dentro da legalidade, sempre respeitando o seu perfil, né, de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Tenho certeza que você vai gostar muito do resultado da consultoria. Também convido você a entrar para a nossa comunidade VIP. Aqui embaixo tem um link para você clicar e ser direcionado para poder fazer o cadastro, para poder participar dela. Tem também aqui embaixo na descrição todos os benefícios que os membros da nossa comunidade VIP possuem. Se você também tiver interesse, aqui embaixo tem um link para você entrar para o nosso grupo aberto do Telegram, e não deixe também de conhecer o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. Aqui embaixo tem um link para você ser direcionado lá para o site e conhecer um pouco mais do meu trabalho. Feitos os avisos, vamos então para a análise do relatório de hoje. A última distribuição do fundo foi de 10 centavos, o que equivale ali a um yield anualizado de 13,6%. A cota patrimonial do fundo no final de junho estava em R$ 9,06, tá? O yield médio aqui dos ativos de crédito privado estava em IPCA mais 9,26%, e é só lembrando que aqui é somente os ativos aqui que compõem, né, a carteira ali na parte de crédito privado, tá? Não está aqui a parte relacionada com o caixa do fundo, que é 5%. Mais para baixo a gente vai ver ali qual seria esse carrego aqui, levando em consideração o caixa do fundo, tá? Mas é um excelente carrego esse aqui de IPCA mais 9,26%. Duration do fundo 6,1 anos, e o fundo está 95% alocado ali em títulos de crédito privado. Lembrando que o fundo também tem uma parte que é alocada em CRI, né? E aí isso aqui é um ponto importante, porque muitas vezes, né, as pessoas falam assim, fundos de infraestrutura, e aí acha que somente o fundo pode investir em debêntures incentivadas, né? Não, mas dentro da classe de ativos incentivados que o fundo pode
até ali parte alocado, que a gente já falou em alguns vídeos aqui no canal, né, que tem aquela regra de enquadramento. Dentro dessa regra de enquadramento se estende também, tá, para CRIs incentivados. Então, se for, por exemplo, um CRI incentivado, como é o caso aqui, por exemplo, o do BODB11, ele está ali enquadrado dentro dessa regra, e aí a outra parte que está desenquadrada, né, ela também acaba se aproveitando ali desse benefício tributário que os fundos de infraestrutura têm, que é a isenção total ali de imposto de renda, né? Se você, enfim, ainda não viu nenhum vídeo falando sobre essa regra de enquadramento, de forma bem resumida aqui, bem rápida, tá? Todo fundo de infraestrutura, ele tem até 6 meses para ele ficar com 67% alocado ali em ativos incentivados. E aí aqui se enquadra, né, tanto a parte de debêntures quanto a parte de CRIs incentivados. De 6 meses a 2 anos, ele tem que ficar enquadrado ali em 85%, ou seja, ele tem que estar alocado 85% do seu capital em ativos incentivados. Ele obedecendo essa regra de enquadramento, aquela parte que não é incentivada, então no caso 33% e depois 15%, né, ela também recebe aquele benefício tributário de isenção ali de imposto de renda, e aí o fundo todo, né, fica com esse benefício tributário. Caso ele não obedeça essa regra de enquadramento, ele perde esse benefício tributário e aí o fundo ali ele começa a ser taxado. Aqui vem falando, né, sobre a taxa de carrego ali, levando em consideração então a parcela que está alocada no caixa, né, que seria ali IPCA mais 9,18%. Então é uma diferença ali, enfim, pequena, mas é interessante só para vocês poderem ver, né, que existe essa diferença, né? O carrego então da carteira de crédito do fundo está em IPCA mais 26%, mas o carrego do fundo como um todo, levando em consideração a parte que está alocada em caixa, está em IPCA mais 9,18%. Que a gestão vem falando, né, que devido às movimentações ali das NTNBs em junho, a gente teve ali uma abertura muito forte na curva de juros. E aí essa abertura, ela representou ali 33 base points ali na NTNB com vencimento para 2030, né? 33 base points seria ali o equivalente a 0,33%. Então 0,33% de abertura é uma abertura bastante expressiva, principalmente para ativos que têm durations mais longas, como é o caso aqui do BODB11. Então esses ativos, né, e por consequência o fundo aqui que tem uma duration mais longa, ele sente bastante esse momento ali de abertura forte na curva de juros, como também por outro lado, quando a gente tem um fechamento na curva de juros, ele também vai se beneficiar também desse fechamento na curva de juros, justamente porque quanto maior for essa duration, mais sensível esse ativo é, mais sensível esse fundo é. No último dia do mês de junho, o fundo fechou ali com uma base de cotistas de 20.623 cotistas e uma liquidez ali de 17 milhões e 200 mil, que representa uma média diária ali de aproximadamente 860 mil reais por dia. Aqui a gente tem a tabela de sensibilidade do fundo, então a gente vê aqui que ele está sendo negociado próximo ali de R$ 9,30, tá? O que representa ali uma TIR líquida de IPCA mais 7,79%, o que é uma excelente TIR, tá? E um spread líquido ali de 125 base points, ou seja, 1,25% para NTNB de equivalência. Então é um spread também bastante interessante, lembrando, né, que aqui já é líquido, né? Quando a gente pega lá, por exemplo, esse spread aqui, né, de 1,25%, lá na NTNB ainda teria que tirar imposto de renda sobre IPCA, sobre a componente pré-fixada ali que compõe o título. Então aqui, né, você vai receber essa rentabilidade aqui, né, é líquida. Então só essa observação, porque isso aí faz uma diferença significativa quando você realmente vai receber aquele valor ali no seu bolso, né? Desde o início do fundo, que foi em dezembro de 2021, o fundo entregou um retorno total ali de 29,7%, e aqui já considerando as amortizações que foram realizadas nesse período, e a NTNB, nesse mesmo período ali, entregou uma rentabilidade de 21,9%. A NTNB ali com vencimento para 2030. Tá? E isso daí representa, né, uma diferença de 7,7% ali superior para o fundo. Então o fundo conseguiu entregar uma rentabilidade de 7,7% maior ali do que a NTNB de 2030.
Aqui nós temos o atual portfólio do fundo, e lembrando que o fundo está agora com emissão em aberto, né? Então, enfim, aí, provavelmente aí nos próximos meses vai ser mudado de forma considerável. Mas pelo menos por enquanto, ele está com 20% ali alocado na parte de geração renovável, tá? Na parte de geração de energia ali renovável, 18% em saneamento, 15% rodovias, 15% transmissão de energia, 7% telecomunicação, 6% em portos, 6% em transportes, 5% óleo e gás, 3% em outros setores e 5% ali em caixa. Aqui a gente tem exposição consolidada por rating. Então, boa parte da carteira do fundo aqui está com rating A, tá? Apenas ali 4,6% tem um rating ali na categoria B, né? No grau B ali, que seria o triplo B+, e 27% ali não possui rating, mas é uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? Não é o fato de o ativo não possuir rating que ele representa o maior ou menor risco, apenas não teve uma agência classificadora ainda que classificou o risco daquele ativo, ou pode ser que aquele ativo esteja em processo de classificação, como já ocorreu inclusive com ativos aqui que compõem, né, o portfólio aqui do fundo, como foi o caso aqui da São Gabriel, que é uma debênture que compõe o portfólio do fundo. Quando foi colocado para dentro do portfólio do fundo não tinha rate, e depois ela recebeu ali um rating ali bastante alto, tá? Então, enfim, pode ocorrer também esse tipo de situação. Aqui nós temos o portfólio do fundo. O fundo ainda possui ainda 3 posições que são posições ali mais altas, né? Que é aqui na São Gabriel, que é na parte de saneamento, como a gente falou ali em cima, que recebeu, olha, o rating AAA. Então, como eu falei lá em cima, né, era um ativo que não possui rating quando foi colocado para dentro da carteira do fundo, mas ao longo ali do tempo ele foi classificado aqui com esse rate, que é um rate bastante alto, né? Então representa aqui 13,6% do patrimônio líquido do fundo, tá? E tem uma taxa ali de IPCA mais 9,5%. A gente tem aqui também essa da MED, que é na parte de transmissão de energia, que tem uma representatividade aqui de 15,4%, é o maior, né, a maior representação que o fundo tem aqui, a maior participação que o fundo tem, que representa 15,4%, e a terceira maior posição, aqui na verdade seria a segunda maior posição, né, porque São Gabriel aqui é a terceira, a segunda maior posição é aqui na Rota dos Grãos, que é no setor ali de rodovias, né, e possui uma taxa ali de IPCA mais 9,13%. Como eu disse antes, né, o fundo está em emissão. Então, dependendo de como for a captação do fundo, né, essas porcentagens aqui, elas certamente ali serão diluídas, né, depois que o fundo ali fazer a aquisição dos novos ativos ali que já estava previsto ali para o pipeline, e realmente colocar esse valor ali dessa emissão que está em aberto para dentro do caixa do fundo. E aí, para poder finalizar, eu entrei aqui no site da CVM para vocês poderem ver aquilo que eu havia comentado na introdução aqui do vídeo de hoje, sobre a evolução do valor patrimonial do fundo somente no mês de julho. Então, só para vocês poderem entender isso daqui, tá? No início ali, no dia 1º de julho, tá, o valor patrimonial do fundo estava em R$ 8,91. Agora, no dia 17 de julho, que é a última informação aqui que nós temos, a cota patrimonial do fundo teve uma valorização e está hoje em dia em R$ 9,16. Então, no período aqui de 15 dias, né, 16 dias, a gente teve aqui uma variação. Tira 1 da faturação. A gente teve uma variação aqui de 2,81%, arredondando aqui, tá? Então, somente em 16 dias a gente teve essa valorização de 2,81%. E aí, levando em consideração aqui, né, os dias úteis, né, então 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13 dias. Em 13 dias úteis, a gente teve uma valorização aqui de 2,81%. Então, novamente, aquilo que eu sempre comentei, né, em vídeos aqui, e as pessoas às vezes não entendem porque elas querem trazer uma realidade dos fundos imobiliários para dentro dos fundos de infraestrutura, e não vai dar certo isso, tá? Porque, enfim, são ativos diferentes, né? São classes de ativos diferentes. Aqui, nos fundos de infraestrutura, quando o fundo faz distribuição
a veia, né, a amortização de principal, não tem problema, você não está destruindo o valor para o fundo, porque aqui os fundos eles trabalham com regime de competência. Então, nesse caso aqui, vocês reparem só, somente pelo fato de ter tido ali um fechamento na curva de juros agora, nesse mês de julho, o fundo já conseguiu ter uma valorização aqui de 2,81%, o que é mais do que suficiente para estar repondo aquela perda que o pessoal fala que o fundo vai ter. O fundo vai perder patrimônio, o fundo está ali dilapidando patrimônio, não sei o que. Somente com esse fechamento na curva de juros, o fundo já conseguiu aumentar o valor patrimonial dele ali para 2,81%. E se as coisas no nosso cenário aqui doméstico se acalmarem, isso aqui tende a valorizar mais ainda, porque a gente vai continuar tendo fechamento na curva de juros, tá certo? Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos, são postados aqui diariamente. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, ou então algum tema específico para ser abordado, pode deixar também aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha, com elogio ou crítica, por favor, deixe também aqui embaixo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal e ajuda também eu melhorar aqui o conteúdo que eu produzo para vocês. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.